Alô você, tudo bem? Salam aleikum é uma palavra que não é muito comum no nosso vocabulário, né? Aliás, não é nada comum ao nosso vocabulário. E com essa expressão aqui, eu convido você a gente ir lá no capítulo 11 do nosso livro didático para a gente estudar um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho, para a gente saber um pouquinho da história do islamismo. Isso mesmo, do mundo islâmico. É o título do nosso capítulo 11 do nosso livro didático História Global do Gilberto Coutrin, tá certo? E olha só, para que a gente consiga entender um pouco disso aqui, porque parece ser uma coisa tão distante pra gente, né? Não parece ser uma coisa tão próxima, assim como, por exemplo, os africanos, né? Quando a gente estuda o continente africano, estuda os povos africanos, por exemplo, ou não parece ser tão próximo a gente quando nós estudamos ali os gregos, os romanos, porque a gente ouve desde pequeno as pessoas falarem que os gregos, os romanos, enfim, os povos africanos, esses caras têm mais ligação, né, com a nossa cultura, né? Mas olha, posso dizer para você que os árabes, né, o islamismo, os árabes de modo geral ali, eles também têm muito a ver com a nossa cultura, influenciaram muita coisa do que nós temos. Um desses exemplos, para que a gente possa começar aqui, são o numeral, tá certo? Então, o numeral, conforme nós utilizamos hoje ali, 1, 2, 3, enfim, 0, 1, 2, 3, esses caras aí que criaram essa sequência numérica. Tá certo, pessoal? Vamos lá, então, para a gente entender aqui como é que era esse mundo árabe, o mundo islâmico. Primeiro, antes do surgimento do islamismo, vamos lembrar que o islamismo como religião surgiu lá na Idade Média. Tá ok? E até surgiu o islamismo, vamos entender como é que era ali esses povos, né? Esses povos árabes. Eles não eram reunidos em um governo central, então eles tinham diferentes povos, diferentes culturas, diferentes modos de vida. E olha um negócio interessante aqui, a gente sabe que o islamismo, enquanto religião, é uma religião monoteísta. E aqui a gente vai perceber que antes deles se tornarem monoteístas, né, de acreditar em apenas um Deus, eles eram politeístas, acreditavam em diferentes deuses. E isso aí vai influenciar diretamente ali a vida dessas pessoas. Olha só. Então, para a gente entender como é que era o mundo árabe antes do islamismo, vamos só para a gente situar aqui. Estamos falando da Península Arábica, tá certo? Então, olha só. Lá na Arábia eram diferentes povos e esses povos eram divididos basicamente em dois tipos. Primeiro, o povo que vivia mais ao litoral, que eram considerados sedentários, participavam principalmente do comércio, e o povo que vivia mais nas regiões de deserto. E aí esses caras eles eram seminômades, ou seja, eles viviam em acampamentos que podiam migrar, podiam sair desses lugares. Então, quando eles conseguiam usar todos os recursos naturais daquela região, eles procuravam outras regiões. Essas regiões eram conhecidas como oásis, tá certo? Como é que então como é que se deu então o surgimento do islamismo? Olha só. Tinha um cara lá que vivia em uma dessas cidades, né? Na cidade de Meca. E aí, esse cara, quando ele tinha mais ou menos 40 anos de idade, e ele que era de uma família de comerciantes, então ele vivia desse comércio. Vamos só para a gente entender um pouco antes. Essa cidade, ela era uma cidade litorânea e ela vivia do comércio. E esse comércio estava inteiramente ligado à questão religiosa, essa questão politeísta. Porque nessa cidade encontrava-se um templo onde existia uma pedra que eles, né, que essa religião acredita ser uma pedra sagrada. E aí então as pessoas migravam, né? As pessoas peregrinavam, as pessoas faziam viagens o tempo todo para essa cidade a fim de conhecer, de apreciar, de contemplar essa pedra sagrada, tá certo? Com isso, esse cara, que quando ele completou 40 anos de idade, estamos falando de Maomé, esse cara, vagando ali pelo deserto em uma das caminhadas que ele fazia, ele recebeu, então, a visita, né? Ele recebeu de um anjo ali a missão de
pregar, a partir dali, então, a crença em um único Deus, Alá, né? O que nós conhecemos aí como Deus, né? Então, esse cara voltou para sua cidade, conseguiu converter a sua família e ele começou a fazer as pregações nessa cidade, né? Na cidade de Meca. O que acontece? Então, esse cara foi escorraçado pela elite da cidade, pelos comerciantes, porque ainda tinha o poder ali na cidade. Por quê? Agora, crer em um único Deus vai atrapalhar o comércio, vai atrapalhar a vida de todo mundo, porque as pessoas iam para essa cidade por causa dessa peregrinação por diferentes deuses ao fim disso aí. Vamos só entender aqui, pessoal, um conceito interessante que eu acabei encontrando na minha pesquisa, é que o Islã, esse Islã politeísta, o árabe politeísta, ele acreditava que Deus estava presente em todas as coisas, e todas as coisas tinham natureza espiritual, tá certo? E alguns escritores diziam que todas as coisas têm alma, tá ok? Agora, a alma é apenas humana, as coisas são objetos, né? A natureza também não tem alma, e essa alma pertence a Deus, tá certo? E Deus é o misericordioso, Deus é o juiz justo, enfim. O islamismo tem muito a ver com o cristianismo, até porque Maomé, quando ele tenta pregar na sua cidade, ele é expulso, né? Ele é obrigado a fugir, o que é caracterizado como a hégera, e é a partir dali, olha só que ponto interessante, essa hégera é a partir dali que surge então o calendário islâmico, que é diferente do nosso calendário. Nós temos antes e depois de Cristo, e o calendário islâmico ele começa lá já no ano 622, então ali é o ano zero, tá certo? Para o islâmico. E aí, cara, ele foge e aí ele conhece diferentes povos, diferentes culturas, e aí ele forma essa tradição islâmica. É ali também que ele escreve o Alcorão, que é o livro sagrado, inspirado pela presença desse anjo, ele escreve o Alcorão, tá certo? E aí então essa religião, ela ganha força, ela ganha poder lá na cidade de Iatrebe, que hoje é chamada de Medina, cidade do profeta. Medina, cidade do profeta, tá certo? E lá nessa cidade ele consegue converter muita gente, não era uma cidade que as pessoas perseguiam ele, então lá ele consegue converter muita gente, né? Ele era um cara bom de oratória, um cara bom de convencimento, ele converte muita gente, né? E aí então, ele junto com esse povo, porque o povo árabe é um povo guerreiro, são excelentes soldados, e aí junto com esse povo, então, ele organiza um exército, e aí então ele volta e toma a cidade de Meca e implanta ali definitivamente o islamismo, faz a abolição, né? Proíbe todas as outras religiões e aí implanta o islamismo. Vamos entender aí que é a partir daí que surge então o Estado Islâmico, né? A formação de um governo central. Maomé fica então como o primeiro governante. Maomé então, agora a gente percebe que esse governo é um governo teocrático. Professor, que loucura é essa de teocrático? Teo significa sagrado, crático significa poder, então é um governo de poder sagrado, um governo que autoriza apenas uma religião, tá certo? E a religião tem influência total em cima da política, em cima das decisões comerciais, do jeito de vida, enfim, o estilo de vida, o respirar, o acordar e o dormir tem que estar de acordo com os ensinamentos, com os dogmas islâmicos, com os dogmas religiosos. É assim que é uma sociedade teocrática. Qualquer lugar que existe um governo teocrático tem que ser assim, tá certo? Não necessariamente tem que ser islâmico, mas tem que ter tudo que acontece ali é ligado à questão religiosa. Teocracia, sagrado, cracia, poder, tá certo? Vamos entender então como é que era um pouquinho dessa religião? Não vamos entrar aqui nos dogmas da igreja, vamos apenas ficar aqui contido a essas informações históricas, tá certo? Não vamos entrar nos dogmas, até porque eu não conheço a religião para poder fazer uma explanação verdadeira, e aí corre o risco aqui de eu falar alguma besteira. Não é essa a intenção aqui, a intenção não é complicar a vida de ninguém, a intenção aqui é apresentar informações históricas, tá certo? Olha só, o Alcorão, então, essa vida islâmica, ela é predeterminada por 5 parâmetros essenciais.
Primeiro, crer única e exclusivamente em Alá, em Deus. Fazer 5 orações diárias, sempre com o rosto voltado em direção à cidade de Meca. Então os caras têm que ser bons em geografia. Então se você não for bom em geografia, já fica esperto aí que você precisa ser bom em geografia. Ser generoso aos pobres, ou seja, a caridade faz parte aí desses preceitos. Cumprir o jejum religioso chamado Ramadã, né? Que é o mês sagrado, e aí, cara, cabe toda uma cultura, é muito interessante, é muito legal você conhecer um pouco disso aí, e talvez tenha alguma coisa ali comparado com a nossa quaresma aqui cristã, tá certo? E fazer uma peregrinação, né? Ir até a cidade de Meca pelo menos uma vez na vida, isso se houver condições financeiras. Então, se você puder ir e não for, aí você vai estar cometendo um pecado gravíssimo, tá certo? Morre Maomé. Consegue fundar isso aí tudo, ele consegue dominar uma região grande, ele consegue unificar isso tudo, só que ele morre. E aí, cara, surge duas coisas muito loucas que até hoje ainda tem isso aí. 90% das populações é sunita, 90% das pessoas lá são sunitas. Os sunitas eram os caras que achavam que o poder deixado por Maomé, né, a função deixada por Maomé, ela deveria ser assumida por alguém que entendesse dos ensinamentos, né, com alguém que fosse um estudante, enfim, uma pessoa que tivesse condições, reunia condições para exercer essa função, tá certo? Enquanto que os xiitas, que era o outro grupo que representa cerca de 10% da população, né, até considerada aí os mais radicais, né? E aí esses caras aí, eles achavam não, que deveria o poder, né, essa função de Maomé deveria ser exercido apenas, exclusivamente por parente de sangue, tá certo? E aí então esses caras têm uma visão um pouco mais dura de como deve ser o islamismo, tá ok? Beleza, pessoal. Aqui a gente entendeu um pouco das questões religiosas, né? Sem entrar ali nessas questões dos dogmas, mas a gente entendeu mais ou menos como é que funciona ali. Vamos agora entender como é que esses caras, porque esses caras se reuniram, se organizaram, e aí esses caras perceberam o seguinte, que eles podiam dominar outros povos, né? Como todo povo aí, né? Você quer dominar. Hoje a gente domina, como é que é o domínio de outro povo, né? Você chegar lá, botar a arma na cabeça da pessoa e dizer, agora você reino é meu. Não, os caras dominam pelo comércio, os caras dominam pela economia, né? Os caras dominam por umas questões políticas, né? Domina por acordos. Nós temos aí o neocolonialismo, né? E que expressa muito bem aí como é que isso aí funciona, né? E hoje um pouco mais elaborado ainda. Mas olha, nessa época aqui os caras iam lá, dominavam, tomavam o território todo e anexavam isso tudo. E aí então houve essa expansão de território islâmico, tá certo? Esses caras conseguiram chegar até Portugal, até a Espanha, né? Até a Península Ibérica. Só que quando esses caras chegaram na Península Ibérica e conseguiram dominar ali a Península Ibérica, a Espanha e Portugal, eles tentaram chegar até a atual França hoje. E ali aconteceu uma batalha chamada Batalha de Poitiers, eu acho que é assim que se pronuncia, espero que seja. E aí essa batalha aí freia a expansão territorial vindo ali pelo sul da Europa, tá certo? Para tentar chegar ao norte da Europa. E aí esses caras então viram para o outro lado e tentam ocupar a Europa pela parte de cima, tá certo? Só que quando eles conseguem frear ali essa expansão territorial islâmica, ganha força também em outras regiões, e aí o islamismo ele começa a perder, né? Nós temos então as batalhas de reconquista, né? E aí então o islamismo ele começa a diminuir espaço, tá certo? O fim do Império Islâmico, né? Ele se dá ali por volta a partir do século VII, né? Então entre os séculos ali no século XV, na verdade, ele consegue, os europeus conseguem expulsar todos essa expansão começa no século VII, só lá no século XV, para ser mais exato, os europeus conseguem expulsar todos os islâmicos da Europa. Expulsa, e hoje esses caras estão de novo aí pelo mundo todo afora, mas não agora, por esse processo de domínio, enfim, estão por causa da globalização, que é outro aspecto
mundial aí, tá certo? Interessante a gente elencar aqui algumas características do islamismo. Por exemplo, esses caras tinham uma tolerância à diversidade econômica, principalmente, e esses caras, eles, diferente de outros reinos, assim como, por exemplo, Alexandre o Grande, ele queria conhecer os povos dominados. Esses caras gostariam de conhecer os povos dominados. Então eles em vez de destruir tudo, não. Eles traduziam muitas coisas. Então a ideia da intelectualidade é algo expandido aí, então, pelos islâmicos. Conhecer, entender como é que as coisas funcionam, por que disso, por que daquilo, tá certo? E aí, então, ele vai ali aos poucos impondo, né, de uma forma mais branda, introduzindo, seria a palavra certa, introduzindo o seu modo de encarar a vida, o seu modo de proceder diante da vida. Esses caras contribuíram para a humanidade com coisas muito importantes. A matemática, como eu já havia dito sobre os números, a medicina, porque enquanto na Idade Média o cristianismo proibia abrir o corpo humano, né, uma cesárea, por exemplo, era proibido no cristianismo. Os muçulmanos não, já faziam cirurgia, já tinham conhecimento do corpo humano, então a medicina já era muito evoluída lá. Tem um livro, tem um filme, que agora eu não me lembro, e se eu lembrar, se eu conseguir achar ele, eu vou colocar na plataforma, para que você, se quiser assistir, assista, que fala aí dessa questão aí dessas cirurgias, né? Desse processo aí da medicina, bem interessante. A química também, o idioma também, porque muitos dos que nós temos aí, né? Os nossos algarismos, muitas das nossas palavras têm influência, o alemão, enfim, muitas línguas têm influência aí no árabe. E a astronomia, porque esses caras aí, cara, eles gostavam de observar o espaço, gostavam de observar as estrelas, e eles gostavam de entender como é que isso tudo influenciava na nossa vida, tá certo? Então, esses caras aí foram importantíssimos. Para você entender aí a importância do islamismo, a importância dos povos islâmicos, se você conseguir ir na Europa, conseguir principalmente Portugal e na Espanha, você vai ver que a arquitetura desses países tem muito a ver aí com essas questões, tá certo? Há um mito que diz que a mulher ela não tem espaço dentro da cultura islâmica. Isso também está mudando, né? Ainda nós temos algumas pessoas, alguns grupos muito radicais que não aceitam, mas, por exemplo, na Argélia, 30% do parlamento, né? 30% da Assembleia, da parte governamental, né, de quem faz as leis, enfim, 30% do parlamento lá tem que ser composto por lei, a partir de 2012, por mulheres, tá certo? Então, está iniciando ali, ainda num processo ainda inicial, mas a mulher anda ganhando espaço. Inicialmente, sim, a mulher não ocupava figuras de destaque nessa cultura, tá certo? Eu espero ter ajudado você aí a compreender um pouquinho sobre o islamismo. Vamos lembrar que eu não sou especialista, eu até tenho curiosidades que eu ainda não consegui sanar, mas essas informações que nós trazemos no livro aqui e algumas outras coisas que eu consegui encontrar para você, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus. Lembrando que nós já estamos aqui no nosso terceiro bimestre, então fica atento ao nosso cronograma de estudo e boa sorte, fica na paz. Tchau!